Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre. Estamos navegando pela palavra de Deus e hoje nós vamos iniciar o terceiro trimestre da CPAD aqui da classe dos adultos, onde nós vamos tratar sobre um tema muito importante. Vamos estudar sobre os livros de Reis e vamos compreender que tanto o primeiro livro como o segundo livro, essas obras foram escritas em um volume só. E vamos entender a respeito dos reis de Israel, como também dos reis de Judá. Tem muita coisa boa para aprendermos juntos à luz da palavra de Deus. Essa lição foi escrita pelo pastor Clayton Palmering. E o tema desse trimestre é um tema muito interessante: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E eu espero que Deus em Cristo use você na ministração dessa aula. A aula de hoje, a lição de número 1, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: a ascensão de Salomão e a construção do templo. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, de te receber por aqui. Aproveita também, nota 10, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Ô, gente boa, aproveita também, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Para você que não sabe, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Você acha todo esse material no link na descrição desse vídeo. E também, nota 10, se você desejar o esboço da minha aula, o meu material, os slides que eu utilizo, você pode receber tudo isso através do nosso site Facilita EBD, se tornando um dos nossos assinantes. Conheça as nossas propostas. O link está aqui, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre e chegamos na lição de número 1 aqui na classe dos adultos nesse terceiro trimestre da CPAD em 2021. O tema da aula de hoje é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Essa lição vai procurar demonstrar para a gente o perfil de Salomão, filho de Davi, e a sua responsabilidade em construir o templo para o Senhor. Tem muita coisa boa que nós vamos aprender juntos hoje em sala de aula. Mas para que a gente possa iniciar bem a nossa ministração, precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que você precisa apresentar na tua aula é o nosso texto áureo, que está localizado no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 11. Por favor, nota 10, faça essa leitura com os teus alunos na EBD, isso vai te ajudar muito. Apresente também a verdade prática da tua lição, na tua ministração, para que você possa desenvolver bem essa aula de hoje. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no seguinte endereço: no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34, e também capítulo 6, versículo 1, versículos 11 ao 14. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos em sala de aula. Nesse trimestre, nós vamos estar estudando um texto escrito pelo pastor Clayton Palmering. É necessário, nesse trimestre, conhecermos o currículo do pastor Clayton Palmering, um homem de Deus, um amigo pessoal, que tem a responsabilidade de expor e apresentar a palavra de Deus. O pastor Clayton, para quem não sabe, ele é doutor e mestre pela Faculdade Este de Teologia. Outra coisa também que é importante nós levantarmos a respeito da pessoa do autor dessa lição é que ele possui a graduação de teologia pela Faculdade Evangélica de Belo Horizonte. Nós também precisamos entender que ele é graduado em ciências contábeis, além de ter uma especialização em teologia bíblica pela Faculdade Luterana. O pastor Clayton também é diretor da Faculdade Refidim, assim como diretor do Colégio Evangélico Pastor Manuel Miranda. Também vice-presidente do CEDU, que é a Associação e Centro Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social de Joinville, Santa Catarina.
O pastor Clayton também é editor de algumas revistas, como a Azusa, a revista de estudos pentecostais, assim como da revista Repaz, a rede de estudos assembleanos, que inclusive eu tive a oportunidade de publicar um artigo lá. Também é membro do Conselho Geral da REA, que é a Rede Assembleana de Ensino, assim como membro do RELEP, que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Quando nós paramos para entender a respeito do currículo do querido pastor Clayton, nós entendemos que, além dessas questões, ele é um homem de Deus, crente no Senhor, serve a Cristo, a sua própria convenção dá testemunho da sua vida em Cristo e a sua dedicação ao ensino da palavra. É importante destacarmos isso aqui, porque essa lição, infelizmente, foi alvo de uma polêmica no início desse trimestre. Mas nós vamos compreender que o material que nós vamos estudar nesse trimestre é um material riquíssimo, aprovado pela CGADB, assim como pela CPAD, que possui uma equipe muito preparada para essa área do ensino. Por que é importante eu colocar isso aqui? Porque nós vamos trabalhar a Bíblia com você, Palavra de Deus com você. Vou utilizar muitos comentários bíblicos. Já li e reli o material e percebemos que o material é riquíssimo e anda de acordo exatamente com os princípios assembleanos. Clayton Palmeiring, comentando a respeito desse texto, no livro de apoio, por exemplo, ele faz questão de destacar para a gente que o livro de Reis ele é formado como um bojo só. É importante nós termos isso aqui em mãos. Compreender que o texto de Reis, originalmente escrito, foi escrito como um livro só. Mas, com o passar dos anos, ele foi dividido em duas partes, como nós possuímos. E quando nós olhamos para esse texto, nós compreendemos que o autor do livro de Reis é um autor que procura destacar o que aconteceu tanto em Israel como em Judá, e especialmente relatar a respeito da vida dos reis e sobre os cativeiros que aconteceram, como o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, que marcou a história de Judá. Outro detalhe que você percebe também ao estudar o livro de Reis, que na versão hebraica, como eu já disse a você, foi produzido como um livro só. Mas a partir da Septuaginta, esse texto foi dividido em duas partes. E por isso, então, hoje nós possuímos o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. Esses livros, pela cultura hebraica, pelo contexto da Bíblia hebraica, você entende que eles já vêm na sequência do Pentateuco, para descrever o que aconteceu com o povo de Israel na terra de Canaã até a sua queda, no ano de 586 a.C. Conforme o Flávio Della Vecchia, em seu texto, escrito e publicado pela editora Vozes, ele destaca o seguinte a respeito da importância do livro de Reis, que o texto de Reis foi escrito originalmente como um livro só, como estamos dizendo para você. Mas com o passar do tempo foi dividido em 2 volumes, que narram para a gente a ascensão do primeiro reinado de Saul e ao mesmo tempo de Davi, até o reinado de Salomão, dando sequência à ascensão então da Babilônia, que leva preso, cativo aqui o povo de Judá e especialmente o rei Joaquim, no ano de 561 a.C. Nessa lição nós vamos entender um pouco a respeito desses dados históricos aqui. Originalmente falando, o livro conhecido como Livro de Reis traz essa ideia do termo rei, contando o relato daqueles que foram reis de Israel e assim como os reis de Judá. Segundo o pastor Clayton Palmeiring, no seu texto de apoio, ele destaca para a gente o seguinte, que o autor do livro de Reis teceu comentários favoráveis àqueles reis que andavam segundo a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, ele teceu no seu texto censuras voltadas para aqueles reis que se afastaram da presença de Deus. E nesse trimestre nós vamos compreender a importância de caminhar com Deus e a importância também de entender as consequências do nosso pecado, do nosso afastamento da presença do Senhor. O autor de Reis reconhece então no seu texto a importância do templo em Jerusalém. Ele exalta o templo de Jerusalém. Ao mesmo tempo, você vai perceber outras características, que o autor levanta a importância de não adorar outros deuses, assim como preservar lugares de sacrifícios em adoração ao Senhor em Jerusalém. Ele exalta os reis que fizeram isso.
O texto em si, tanto o primeiro livro como o segundo livro de Reis, que originalmente foram escritos como um volume só, narram para a gente a queda de Jerusalém e, ao mesmo tempo, narram para a gente a divisão de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, e, ao mesmo tempo, descreve as suas capitais, como Samaria para o Reino do Norte e Judá para o Reino do Sul. Um detalhe especial que o autor do livro de Reis destaca para a gente, que os reis que foram exaltados aqui são aqueles reis que obedeceram exatamente à vontade do Senhor. Alguns são elogiados e esses eu quero destacar para você, como, por exemplo, o rei Ezequias e Josias, que andaram conforme a presença do Senhor. Você percebe que o autor do texto exalta a vida desses reis. Outro detalhe que você percebe também sobre os reis de Judá. Ele também levanta considerações para os reis que foram aprovados com algumas reservas, como, por exemplo, o rei Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias e Jotão, que serviram ao Senhor. Outro detalhe que você percebe analisando esse texto que nós vamos trabalhar nesse trimestre, que os demais reis de Judá, citados aqui, são reis que não andaram conforme a vontade do Senhor, que receberam então acusações. Quando você compara as listas dos reis de Judá, que pertenciam ao reinado do sul, você percebe que alguns servem ao Senhor e outros não. Quando você compara as listas dos reis que estavam trabalhando no reino do norte, com a capital em Samaria, praticamente todos não serviram ao Senhor. E eles são conhecidos por andarem no caminho de Jeroboão, que é visto como um homem mau que desobedece a Deus em Israel. E sobre a autoria, nós vamos entender que o próprio pastor Clayton atribui a autoria desse texto de Reis ao profeta Jeremias. Não só ele, mas como vários autores, teólogos biblicistas, vão atribuir a autoria desse texto a Jeremias. E é importante nós termos essa informação já nessa lição. Com base em 2 Reis, capítulo 25, versículo 27 ao 30, nós percebemos aqui que a autoria é atribuída ao próprio Jeremias. Segundo o pastor Clayton, nós percebemos aqui que na leitura desse texto, especialmente esse texto que nós vamos trabalhar nessa lição, que o autor do livro de Reis presenciou diversas situações ruins, guerras políticas que estavam presentes em Jerusalém. E é por isso que a tradição judaica atribui a autoria desse texto ao próprio profeta Jeremias, que no início do cativeiro babilônico foi libertado por Nabucodonosor e liberto. Ele foi rumo à terra do Egito, e de lá nunca mais voltou. Quando nós olhamos para a data e o propósito do livro também de Reis, Russell Champlin comenta o seguinte, que o autor do livro de Reis é um profundo admirador do rei Josias. Não é à toa que ele narra os avivamentos que esse rei promoveu em Jerusalém. Ele também, o próprio autor do texto, fica entusiasmado com o papel de Salomão na construção do templo, e Salomão é responsável por essa construção, e nós vamos analisar isso hoje na lição. Tudo nos indica que esse texto foi escrito no ano de 561 a.C., quando o rei Joaquim foi liberto. E então você percebe que o autor, o caso aqui, Jeremias, registrou esse texto indo para a terra do Egito. Ao analisar então esse texto de forma mais profunda, e isso eu procurei fazer, o pastor Carlos Oswaldo Pinto destaca o seguinte a respeito da teologia do livro de Reis, que Deus é apresentado no livro como o Rei dos Reis. Então isso é um foco que você também, como professor da escola bíblica, pode destacar em sala de aula. O livro de Reis apresenta o Senhor como o Rei dos Reis, o soberano, que tem todo o controle na palma da sua mão. Esse Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, escrita no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Essa aliança é uma aliança muito perfeita, estabelecida com o Senhor. Porém, Israel quebrou a aliança, se afastando de Deus e indo cultuar aos outros deuses. Todavia, quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 28, nós percebemos que o livro de Reis também fala a respeito da importância de andarmos conforme a vontade do Senhor, a bênção do Senhor e as bênçãos que recaem sobre aqueles que são obedientes. Então, os reis que foram obedientes foram abençoados por Deus. No livro, nós encontramos Deus sendo apresentado como um Deus santo. 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 ao 33. Deus é visto como santo.
Deus também é visto nesse livro como gracioso. Capítulo 3 do primeiro livro de Reis, versículos 12 ao 14. Deus também é visto nesse livro como aquele que é fiel. Capítulo 19, versículo 18. O Clayton Pomering, ele destaca para a gente também que o tema central de todo o livro traz essa ideia que é apresentada e abordada na lição. Esse Deus que é fiel, que trabalha em justiça e infidelidade para aqueles que são fiéis, que andam conforme a sua palavra e obedecem a sua mensagem, e que evitam, então, a idolatria e trilham o caminho da esperança para servir ao Senhor. Segundo Champlin, o primeiro livro de Reis possui aí 22 capítulos e 817 versículos. Já o segundo livro possui 25 capítulos e 719 versículos. Quando você divide historicamente falando esses textos, você descobre o seguinte, que o primeiro livro de Reis narra pra gente a história de Saul, o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. O segundo livro traz a sequência de tudo isso que está acontecendo, como, por exemplo, a história dos reis de Israel, ao mesmo tempo a história da queda de Judá como da queda de Samaria. Então nós vamos tentar trabalhar isso com você da melhor maneira possível nesse trimestre. O primeiro ponto da aula de hoje aqui da classe dos adultos trata exatamente sobre esse reinado de Salomão. Ele trata sobre o seguinte assunto, a sabedoria de Salomão. Conforme Clayton Pomering, o nosso querido pastor, ele destaca o seguinte para a gente, que Salomão significa em hebraico homem de paz, aquele que proclama a paz. Ele foi o segundo filho de Davi com Betseba e se tornou um grande rei de Israel. Após a perturbadora história de Davi em seu pecado e adultério, Deus então trabalhou com aquela situação para poder abençoar Davi com o segundo filho, conhecido agora como Salomão, servo de Deus que se tornou rei de Israel pela vontade do Senhor. Deus, ele trabalha de maneiras assim inexplicáveis. Ele utiliza situações para nos abençoar e ao mesmo tempo nos corrigir e nos trazer para o amadurecimento da fé, demonstrando então a inquestionável misericórdia de Deus. Quando Deus dá essa segunda oportunidade a Davi, dando então Salomão, ele é abençoado. O profeta Natã chamava Salomão de Gedidias, que significa amado do Senhor. Você percebe que o próprio Salomão teve uma unção de forma dupla. Ele recebeu a unção do profeta e ao mesmo tempo a unção do sacerdote, conforme está escrito em 1 Reis 1:34. Você pode perceber que ele foi ungido pelo profeta Natã e pelo sacerdote Zadok. E eu espero explanar isso aqui com você. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, a virtude de Salomão. Antes da gente analisar a respeito dessa sabedoria de Salomão, vamos compreender a respeito das virtudes que ele possuía. Para entender quem é Salomão e o que ele fez e por que ele pediu sabedoria, é importante também entendermos em que contexto familiar Salomão estava inserido. O contexto familiar de Salomão não era um contexto muito bem organizado. O pastor Clayton Pomering coloca o seguinte, ele destaca que o rei Davi teve vários problemas com seus filhos. Vamos listar esses problemas aqui para você, como por exemplo, o incesto de Amon com Tamar, que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Davi também teve outro problema familiar, o problema de não fazer nada com seu filho que cometeu esse ato terrível, a não ser apenas ficar irado. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 25. Davi também teve outro problema familiar. Ele teve dentro do seu lar a vingança de Absalão contra Amon, como está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28 e 29. Davi também enfrentou um golpe aplicado pelo próprio Absalão para usurpar o seu trono, sendo Absalão filho de Davi, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 2 ao 6. Davi também enfrentou outro problema, como a tentativa de Adonias para se tornar rei no lugar de Salomão, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Observa o contexto em que Salomão foi criado. Uma família perturbada, uma família desestruturada,
Mas mesmo assim, Deus fez um chamado para Salomão. Às vezes a nossa história é uma história terrível, mas Deus utiliza exatamente esse contexto em que estamos inseridos para demonstrar a sua glória, como ele fez na vida de Salomão. Ele pode fazer isso com você também. Foi preciso, pela Bíblia, para você ter ideia, o próprio profeta Natã, junto com a mãe de Salomão, alertar Davi a respeito desse golpe de Estado, a respeito de situações que estavam acontecendo nos seus dias. Davi precisava de ajuda. Salomão foi criado nesse contexto aqui. E a trajetória de Salomão para a condução do trono não foi nada fácil. Aqui nós também precisamos tirar uma aplicação. Às vezes a nossa trajetória para o plano que Deus estabeleceu para a gente não é nada fácil, mas precisamos estar firmes no Senhor, nos fortalecer na fé, continuarmos convictos na esperança em Cristo. E você, olhando para a história de Salomão, o perfil dele, sabe o que é que você descobre? Salomão foi fruto de uma união que não teve um início certo. Não foi conduzida da maneira certa. Salomão também teve que viver em um ambiente familiar hostil, um ambiente de guerra familiar dentro da sua casa. Salomão também teve que enfrentar a inveja e a desaprovação por diversos líderes de Israel. Salomão teve que enfrentar o desafio de tirar a vida do seu próprio irmão Adonias, que queria tomar o seu trono. Salomão teve que destruir e matar Abiatar. Sabe por quê? Porque ele estava conspirando contra Salomão, como está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 26, 27 e 35. Salomão também teve que matar o general Joabe, que também conspirava contra a liderança de Salomão, como está escrito em 1 Reis, capítulo 2, 29 ao 34. Salomão também foi criado e teve que enfrentar a responsabilidade de matar Simei, que se levantou contra o seu próprio pai, como está escrito em 1 Reis 2, 46. Você percebe que o contexto em que Salomão está sendo criado é um contexto hostil. A situação em que ele está vivendo é uma situação terrível. Tem muita gente que passa por isso também, mas Deus fez um chamado, Deus fez uma promessa. Enfrenta desafios? Claro que sim, nós enfrentamos desafios, mas precisamos estar firmes no Senhor, convictos. É por isso que precisamos compreender sobre as histórias dos reis de Israel. Salomão, ele aparece aqui com uma grande responsabilidade. Você também tem uma responsabilidade no Senhor. Deus também fez um chamado para você. Não deixe as circunstâncias em tua volta tirar o foco do chamado, tirar o foco da visão de Deus, mas continue firme no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando a gente para pensar sobre o contexto em que Salomão foi criado, ainda criança, podemos levantar também uma questão. Que problemas psicológicos podem ser gerados em uma criança que é criada em uma situação, em um meio hostil, como o próprio Salomão foi criado? Sabe que problemas que podem ser gerados em uma criança que é criada em um ambiente hostil? Em primeiro lugar, a criança se sente culpada por causa dos problemas. Briga dos pais, briga entre os irmãos. Ele sente que ele é o responsável por essa situação. Em segundo lugar, você percebe também acontecendo aqui, é que as crianças que são criadas em um ambiente hostil têm dificuldade para dormir, sofrem de ansiedade, são pessoas que crescem de uma maneira perigosa. Você percebe também aqui que a maioria das crianças que são criadas em um ambiente hostil de guerra, como Salomão foi criado, infelizmente, desenvolvem personalidades frágeis. Mas quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus ajudou Salomão. Salomão foi criado em um ambiente hostil, mas prevaleceu, cresceu firme com o Senhor. E tendo um foco na visão que Deus estabeleceu para ele. Se você cresceu em um ambiente hostil, receba essa palavra de Deus. A visão e o foco que Deus estabeleceu para você é maior e é melhor também. E a Bíblia destaca para a gente as virtudes de Salomão, mesmo sendo criado em um ambiente hostil. Ele teve virtudes, ele venceu a hostilidade. E a grande virtude que ele recebeu de Deus foi o dom da sabedoria. E mesmo antes de receber esse dom, você percebe que ele possuía esses traços. 1 Reis 3:5.
e ele recebe o dom da sabedoria dado por Deus para liderar Israel. Quando você lê 1 Reis 3:11 e 13, 2 Crônicas 1:10, você percebe que ao invés de pedir a vingança contra aqueles que prejudicaram a sua vida, a vingança contra os seus inimigos, Salomão pede do Senhor sabedoria. Isso aqui é o perfil de alguém que é impactado pelo poder de Deus. E o conceito bíblico sobre a sabedoria que a palavra de Deus apresenta para a gente é que a sabedoria é a base de uma vida ética elevada. Provérbios 2:6. É que a sabedoria expressa na vida diária o temor ao Senhor. Salomão tinha esse temor. Provérbios 1:7. É que a sabedoria faz surgir no teu coração atitudes de prudência, servindo ao Senhor. A sabedoria também é expressada em técnicas, em habilidades, como está escrito em Êxodo, capítulo 25, versículo 3. A sabedoria de Deus também é dada em julgar aquilo que é certo ou errado. 1 Reis, capítulo 3 e capítulo 4, versículo 28. E a sabedoria também pode ser aplicada em uma boa administração. Isso é benefício daquele que recebe o dom da sabedoria. 1 Reis, capítulo 10, versículo 4 e 24. Quando nós analisamos esse perfil aqui, nós descobrimos outras coisas que são riquíssimas sobre Salomão. E é interessante que Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz para a gente que se nós queremos sabedoria, devemos pedir a Deus porque Deus dá. Avançando, eu espero estar contribuindo contigo. Se eu estou, comenta aí. Vamos para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O sábio pede sabedoria. Conforme o pastor Clayton Palmering, ele destaca o seguinte para a gente, que Deus apareceu a Salomão em sonhos. Ele deu a oportunidade de pedir o que quisesse. Já pensou isso acontecendo com você? E aí nós percebemos algumas coisas que são dignas de nota sobre o perfil de Salomão. Salomão também destaca aqui algo que é interessantíssimo diante desse pedido. Em 1 Reis 3:6, Salomão destaca a sabedoria de Deus com a benevolência, a bondade de Deus sobre o seu passado, sobre a sua história. 1 Reis 3:7, Salomão reconheceu sendo rei a sua fraqueza diante de Deus e a sua humildade nesse pedido de sabedoria. Como nós precisamos aprender isso aqui. Conforme 1 Reis 3:8, Salomão também reconheceu que o povo de Israel, a nação, não era dele, mas pertencia ao Senhor, e ele precisava da sabedoria para guiar o povo. E em quarto lugar, o pedido de Salomão foi um pedido lindo, conforme a vontade de Deus, para guiar o povo de Israel. Não foi um pedido egoísta, para satisfazer as suas necessidades, como uma pessoa egoísta que não honrasse o Senhor, mas muito pelo contrário, ele procurou honrar a Deus. Warren Wiersbe, comentando em seu texto, no comentário bíblico que ele fez, ele destaca o seguinte para a gente. Quando Salomão subiu ao trono, o povo de Israel não demorou muito para perceber que Salomão não era um outro Davi, um segundo Davi. Mas Salomão possuía um perfil diferente do seu pai. Por exemplo, Davi era um homem de guerra, Salomão era um homem pacífico. Davi era um homem que tinha sangue em suas mãos. Salomão gostava de escrever, estudar e pesquisar. Então o povo de Israel começa a entender qual era o perfil de Salomão. Salomão era um homem pacífico, como está escrito em 1 Reis 3:1. Salomão era construtor, ao mesmo tempo adorador, um árbitro, um administrador e um estudioso. O perfil de Salomão destaca para a gente o que Deus fez na vida desse homem. Aqui eu percebo a obra poderosa do Espírito Santo na vida de alguém. Foi alguém que cresceu em um ambiente hostil, como nós já estudamos no primeiro subtópico, mas agora nesse segundo é um homem que é agraciado pela vontade de Deus e ele utiliza essa vontade de Deus para honrar o Senhor, essa bênção de Deus para honrar o Senhor. Agora nós vamos avançar para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui nesse primeiro ponto: a sabedoria na prática da vida. O Clayton Palmering, nosso querido pastor, ele destaca o seguinte para a gente, que o apóstolo Tiago escreveu em seu texto que existe, no seu livro, um tipo de sabedoria que se aproveita da vida das pessoas. Essa sabedoria é uma sabedoria satânica e maligna, como está escrito em Tiago capítulo 3, 15 e 16. Essa sabedoria é diabólica. Tiago, ele orienta os irmãos da igreja de Jerusalém, no capítulo 1, versículo 5, aos irmãos pedirem a sabedoria que vem de Deus,
Não a sabedoria para passar perna em alguém, para aproveitar da inocência do outro. E ao mesmo tempo, no capítulo 3, versículo 17, ele fala sobre os frutos da sabedoria para aquele que serve a Deus. Então, o cristão deve também pedir a sabedoria de Deus. Deve também buscar essa sabedoria, que também é um dom de Deus. E foi essa sabedoria que Salomão recebeu. Warren Wiersbe, comentando no seu texto, ele destaca o seguinte, que Davi ele era um administrador competente, e o seu filho Salomão herdou isso também, para tratar dos assuntos do reino. Mas é interessante que Salomão pede de Deus sabedoria para continuar avançando. Aqui você percebe a dependência que ele tem de Deus. E o que Salomão realizou em sua vida com esse benefício da sabedoria em seu coração? Ele escreveu Provérbios e Cânticos. Leia 1 Reis, capítulo 4, 32. Ele organizou também os tributos e as contribuições do reino. 1 Reis, capítulo 4, versículo 7. Ele também convocou os principais líderes de Israel para estar do seu lado. Capítulo 4 de 1 Reis, versículo 1 ao 6. Ele convocou também os intendentes para poder ajudar ele na liderança de Israel. Isso aqui é um papel de um líder. Olha o texto de 1 Reis, capítulo 4, versículo 7 ao 19. Você percebe a característica de alguém que é usado na sabedoria do Senhor. E aqui nós percebemos que o próprio Salomão realiza coisas maravilhosas nesse primeiro momento da sua vida, em consagração a Deus, sendo usado como esse instrumento de Deus através do dom da sabedoria. Eu espero que você também aprenda a respeito disso, que você também seja instrumento para a glória do Senhor. Se eu estou te ajudando com essa lição e você conhece alguém que precisa conhecer e assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela, compartilhe aí. Agora, nós vamos avançar para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a consolidação do poder. Conforme Warren Wiersbe, comentando a respeito do reinado de Salomão, ele destaca o seguinte, que Salomão é mencionado 300 vezes só no Antigo Testamento, como um homem que marcou com seu reinado. E no Novo, ele também é citado diversas vezes por diversas pessoas. Observe, por exemplo, como o Novo Testamento trata Salomão. Seu nome é citado na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículos 6 e 7. Em Mateus capítulo 6, ele é citado como um exemplo de esplendor. Em Mateus 12, 42, ele é citado como um exemplo de sabedoria. Em Atos 7, 47, ele é reconhecido como o construtor do Templo de Jerusalém. Em João 10, 23, até no templo tinha uma coluna com o nome dele. Você percebe a característica e a importância que Salomão tem nas páginas das Escrituras. Vamos avançar agora para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a glória do reino de Salomão. Conforme o pastor Clayton Palmering, ele destaca o seguinte: como era organizado o próspero reinado de Salomão? O reinado de Salomão se tornou amplo, tanto em território como também em serviçais, com base aí em 1 Reis 4:24. Permitindo ao povo de Israel que esse povo realizasse festas e fosse um povo também que tivesse grandes alegrias e condições para viver, como está escrito em 1 Reis 4:20. No reinado de Salomão também houve muita riqueza para ele e para o povo, conforme está escrito em 1 Reis 4:25. E havia uma grande organização de suprimentos para a população, conforme está escrito em 1 Reis 4:23. Ele também foi responsável por organizar um grande exército em seu reino. Conforme o Carlos Oswaldo Pinto, comentando a respeito da prosperidade do reinado de Salomão, ele destaca o seguinte, que a bênção de Deus sobre o reinado de Salomão, ela era evidenciada a partir do compromisso que ele tinha com Deus, conforme está escrito em 1 Reis capítulo 3, versículo 1 ao 8. A partir do momento que ele tem um compromisso com Deus, Deus abençoava o seu reinado. Outro detalhe também, que a bênção de Deus era evidenciada na administração de Salomão, é por isso que tem tanta riqueza aqui, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 34. O Warren Wiersbe comentando o seguinte a respeito da própria riqueza que Salomão possuía, que a verdadeira prosperidade dos reis de Israel, especialmente Salomão, era evidenciada a partir do momento que esse rei caminhava com Deus, andava com o Senhor em aliança. Aqui tem um detalhe. Quando você anda com Deus, quando você está com o Senhor em aliança, sendo fiel, Deus também é fiel com você. E Ele te abençoa de forma graciosa.
Isso aqui não é o que a teologia da prosperidade ensina, que você dá para receber. Está errado. A Bíblia fala a partir do momento que eu tenho compromisso com o Senhor, sem esperar nada em troca, mas em fidelidade a Deus, em aliança, Deus então é fiel e gracioso para nos abençoar. Afinal de contas, ele não deve nada a ninguém. E aqui nós aprendemos esse princípio a servir ao Senhor em gratidão. Deus então trabalhou na vida de Salomão porque ele foi grato diante da sua presença. Eu espero estar te ajudando. Se eu estou te ajudando, deixa aí o likezinho. Vamos avançar agora em sala de aula para o nosso segundo subtópico aqui do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa CBD. O orgulho procede à ruína. A partir de agora nós vamos entender por que o reinado de Salomão caiu. O pastor Clayton Pomering destaca o seguinte para a gente. Até mesmo muitos homens sábios, como o próprio Salomão, são vulneráveis. Existem grandes homens de Deus que, infelizmente, são vulneráveis à queda também. No sentido bíblico, Salomão caiu exatamente porque ele desobedeceu a Deus. Nós precisamos ter essa visão aqui, de não desobedecer ao Senhor. Salomão cedeu, infelizmente, a 3 tentações colocadas aqui pelo pastor Clayton. E existem pessoas que cedem a essas tentações hoje também. Quais são elas? Poder, sexo e dinheiro. Precisamos tomar cuidado com isso. Essas 3 forças não são más em si mesmas, pois fazem parte da criação de Deus. Mas um pequeno detalhe. Quando são utilizadas de forma má e errada, aí trazem sim prejuízos. Nesse sentido, Salomão saiu do caminho de adorar ao Senhor para adorar outros deuses, como Astarotes, Quemos e Milcom, como está escrito em 2 Reis 23:13. Ele caiu porque, infelizmente, ele perdeu o foco do chamado. Ele perdeu o foco da adoração. Ele perdeu o foco de honrar ao Senhor. Tem muitas pessoas que caem porque perdem o foco. Não perca o foco. O pastor Clayton, ele aplica exatamente essa queda aqui de Salomão da seguinte maneira. Que a queda de Salomão se deu a partir do dinheiro voltado para a ganância. Ele fez negócios com as nações vizinhas, sempre com grandes perspectivas de lucro. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 4, 27 e 34, ele também fez escravos do seu próprio povo. 1 Reis, capítulo 5, versículo 13. Ele perdeu o foco do chamado de Deus para ele. Infelizmente, quando perdemos o foco, entramos no pecado. Outra situação que acontece aqui é que Salomão caiu no laço do sexo e da luxúria. Não podemos afirmar biblicamente com o versículo que Salomão se deu ao sexo e à luxúria. Mas quando você olha para a Bíblia, você percebe que ele possuía muitas mulheres, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 13, que com certeza apontaram o caminho errado para o coração de Salomão. Em terceiro lugar, você percebe aqui Salomão caindo pelo poder e a ambição. Muitas pessoas caem por causa da ambição, em busca do poder. Ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Que você não deixe o orgulho entrar no teu coração. Existem pessoas que infelizmente deixam o orgulho entrar no seu coração porque recebem um cargo na igreja, porque recebem uma situação de liderança que nunca tiveram, porque ganham dinheiro a mais e infelizmente fogem do propósito de Deus. Salomão perdeu o foco. Que você não perca o foco do chamado de Deus para a sua vida. Fale sobre isso para os teus alunos. Precisamos estar firmes com o Senhor, servindo a Deus, em todo o tempo, não abrindo mão de princípios da nossa fé, como a leitura da palavra, a oração, essa consagração, a voz do chamado de Deus para o nosso coração. Isso é primordial para a nossa chamada e caminhada. Você ama o chamado que Deus fez em sua vida? Se você ama, comenta aí. Vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A construção do templo. Carlos Oswaldo Pinto destaca o seguinte a respeito das construções que Salomão realizou durante o seu período de reinado. Que Salomão obteve recursos e materiais para poder construir o templo e um grande palácio para si, conforme está escrito em 1 Reis 5, do 1 ao 8. Salomão construiu um grande templo para o Senhor, Javé habitar,
conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 38. Salomão também construiu um grande palácio para si. 1 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 12. No capítulo 7, versículo 13 ao 15, Salomão também ilustrou o templo com uma magnitude inexplicável. Para você ter ideia, ele mandou forrar paredes do templo com ouro. E em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 29, está escrito que Deus abençoou a inauguração do templo com aquele grande feito que Salomão realizou. O primeiro subtópico destaca o seguinte para a gente: o nobre propósito de Salomão. Conforme o pastor Clayton Palmeiring, ele afirma em seu texto que o propósito do coração de Salomão em construir um templo para Deus foi muito nobre. Conforme está escrito lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, foi construído para adoração ao Senhor. Nisso aqui nós percebemos a pureza do coração de Salomão nessa construção. E ele seguiu o desejo do coração de seu pai, Davi, em construir o templo, pois Davi não teve essa oportunidade de construir. Carlos Oswaldo Pinto, comentando a respeito disso, ele destaca o seguinte: que Salomão obteve recursos materiais para a construção do templo e, ao mesmo tempo, ele aproveitou para realizar alianças políticas, como a de Hírão e de Tiro, para providenciar madeira para o templo. Salomão também convocou alguns trabalhadores para trabalharem no templo. E, ao mesmo tempo, ele inaugura esse templo no ano de 966 a.C., conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Em 1 Reis 6, do versículo 2 ao 10, nós entendemos até a dimensão do templo, que esse templo possuía. E no ano de 959, nós encontramos pela Bíblia a data do início dessa construção, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 6, 37 e 38. Para você que não sabe, o templo que foi construído por Salomão possuía a seguinte dimensão: 31 metros de comprimento por 10 metros e 6 de largura e 15 metros e 54 centímetros de altura. O pórtico do templo possuía 10 metros e 36 de largura, 10 metros e 36 de altura e 5 metros e 18 centímetros de profundidade. O Santo dos Santos era um cubo perfeito, 10 metros e 36 centímetros cúbicos. Quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos como Deus usou Salomão nessa construção. Já avançando, eu espero que Deus esteja falando contigo. Vamos agora para o nosso segundo subtópico, aqui do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: o Templo do Espírito Santo. O Clayton Palmeiring destaca o seguinte para a gente: que essa visão centrada no Templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, aponta então para a morada do Espírito Santo a partir da aliança de Cristo na cruz do Calvário, em nós, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós agora, na nova aliança, somos o templo do Senhor, onde o Espírito Santo habita. A glória de Deus foi manifestada no primeiro templo, construído por Salomão, nessa inauguração que agradou a Deus, e a glória de Deus agora é manifestada em nossos corações, quando nós aceitamos o Cristo e passamos pelo processo da regeneração, da conversão com o Senhor. Portanto, o novo templo agora não é um templo fixo em uma adoração geográfica, mas o novo templo agora é no coração dos crentes, em você. E sabe quem fala isso? O pastor Clayton Palmeiring, em Mateus capítulo 18, versículo 20, com a base desse texto aqui. Vai vier-se, com base em Êxodo capítulo 33, versículo 12 a 23, ele diz que a marca de Israel era a glória de Deus. Aí aqui tem um detalhe: a marca do crente deve ser o quê? A presença de Deus em você, na tua vida. A marca de Israel era a glória de Deus sobre o templo ou o tabernáculo. A marca de Deus agora na vida do crente é essa presença do Espírito Santo em você. Desde a vinda do Pentecoste, o Espírito Santo habita indivíduos individualmente. Habita no teu coração em comunidade. Você sente a presença de Deus porque Ele habita em você. E nós, pentecostais, levantamos sim essa bandeira. Enquanto nós estivermos aqui na terra como crentes em Jesus, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Você, como crente em Jesus, você pode falar em línguas, você pode ser usado num dom espiritual. Isso é a multiforme graça de Deus trabalhando em você. Glória, aleluia. Eu espero estar te ajudando e que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja
para entregar essa mensagem aos irmãos aí com muito carinho. Agora, nós vamos para o terceiro e último subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a glória do Senhor. O pastor Clayton Palmeiring, ele destaca o seguinte no seu texto: que a glória do Senhor se manifestou no templo, pronto, da seguinte maneira: quando os sacerdotes levaram a arca do Senhor para o santo lugar, a glória de Deus se manifestou de forma poderosa. Leia o texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E 2 Crônicas 5,14. A glória do Senhor se manifestou em intensa adoração. 2 Crônicas 5:12 e 13. E a glória do Senhor se manifestou também quando Salomão orou. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. A glória do Senhor encheu a casa naquela inauguração. E aí nós podemos parar e pensar: como a glória de Deus nos enche como templo de Deus em nosso coração. A glória do Senhor encheu o templo de Jerusalém quando Salomão orou com o coração sincero. Então, quando você ora com o coração sincero, a glória de Deus se manifesta em você. Outro detalhe: a glória de Deus se manifesta em nós de forma espetacular para nos sustentar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, enfrentar também as nossas situações pessoais, os nossos conflitos internos. E nós percebemos que a glória de Deus nos fortalece. Em terceiro lugar, a glória de Deus se manifesta para restaurar o crente na comunhão com Deus, nessa comunhão com o Senhor. Então acredite nessa glória. Para fechar a aula de hoje, Deus, em resposta à oração de Salomão, ele destaca algo interessantíssimo, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A glória de Deus nos enche quando nós nos identificamos com Ele. A glória de Deus nos enche quando nós o buscamos. A glória de Deus nos enche quando nós conversamos com Ele. A glória de Deus nos enche quando nós o louvamos. Que você seja cheio da glória de Deus. Eu espero ter contribuído contigo nessa aula nota 10, em nome do Senhor Jesus, tá? Te aguardo por aqui na próxima, mas antes de tudo, de conversar sobre essas coisas, se você puder, tira uma foto aí, marca a gente no teu Instagram, manda esse vídeo para alguém que você conheça, deixa aí teu comentário também. E como eu estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura de textos que eu utilizei para poder montar a aula de hoje. Utilizei como base de leitura para nossa lição o texto do pastor Clayton Palmeiring. Esse material está muito bom, já analisei esse texto, pode te ajudar muito nessa ministração durante esse trimestre. Utilizei também como dica de leitura o texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento do pastor Carlos Oswaldo Pinto, da editora Agnus. Pode te ajudar muito também ter uma visão nesse trimestre. E também utilizei o texto do pastor Warren Wiersbe, o comentário bíblico dele sobre os livros históricos. Um beijo no teu coração, nota 10. Eu te aguardo por aqui na nossa segunda aula, onde nós vamos começar trabalhando com vocês a respeito do reino dividido entre Jeroboão e Roboão. Tem muita coisa boa para a gente poder trabalhar junto, tá? Um beijo no teu coração e até lá em Cristo Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.